Fala, molecadinha! Tudo bem com vocês? Estão prontos para a segunda aula de resumão? Na nossa segunda aula de resumão dessa semana, de História, vamos discutir sobre fontes históricas, que foi o tema abordado pelo Centro de Mídias. Tudo bem com vocês? Fiquem comigo e vamos nessa! Então vamos lá. O que são fontes históricas? Quando a gente pensa em fonte histórica, a gente está pensando em todo tipo de documento que remonta, que recria a história dos seres humanos. Beleza? Então são todo tipo de documento que recria e remonta a história dos seres humanos, desde o passado ou no presente. Então vamos pensar assim, mas documento seria só papel? Não, não é só papel, beleza? Então quando a gente pensa em documento histórico, a gente está falando sobre tudo, sobre objetos, músicas, rituais religiosos, documento, papel físico, né, uma certidão de nascimento, certidão de óbito, a carta do Pedro Álvares Cabral, quando descobriu, chegou nas terras, né, que seriam hoje o Brasil, ok? Para o rei de Portugal, ok? Então é isso. Então quando a gente pensa em fontes históricas, nós temos que classificá-las. O que são essas fontes históricas? Então nós temos fontes materiais e fontes imateriais. Quando nós pensamos em fontes materiais, é todo tipo de documento histórico que é sólido, que é palpável, tudo bem? Então vamos lá, que é manuseável. Então nós pensamos em documentos, que seria o documento, papel mesmo, né? Certidão de nascimento, certidão de óbito, a carta do Pedro Álvares Cabral para o rei de Portugal, quando chegou aqui nas terras que seria depois do Brasil, ok? As esculturas, então quando a gente pensa na Estátua da Liberdade, né, que os franceses deram de presente para os americanos depois da sua guerra civil, depois da sua independência, também é uma fonte histórica, material. Objeto, quando nós pensamos, por exemplo, na cama do Dom Pedro I no período imperial. Então a gente, tem historiadores que eles se interessam mesmo em redescobrir o dia a dia do imperador, né, da vida do imperador do Brasil. Então ele vai olhar desde lá todos os objetos da sua casa, sua mobília, né, para poder ver o gosto artístico, o gosto cultural do caso imperador naquele momento. Tudo bem? Arquitetura. Então quando nós pensamos, por exemplo, no prédio, num palácio, e tem toda aquela arquitetura, aquele desenho por fora, a parte artística, por exemplo, a Igreja Católica na Idade Média, né, toda a parte arquitetônica dos prédios por fora e por dentro, também remonta a uma visão de mundo histórica, né, o olhar histórico daquele tempo. A visão política, a visão religiosa, os gostos artísticos também remontam, tudo bem? Os prédios em si também, porque os prédios também tinham sua função histórica. Por exemplo, quando nós pensamos desde lá da pré-história, que o ser humano vivia em caverna, em cabanas de folha, depois começa a criar prédios, né, arquitetônicos, as pirâmides egípcias, né, até os dias de hoje, os prédios de, sei lá, quantos metros de altura, enormes, imensos, né? Então, são visões de prédios históricos nos seus determinados momentos históricos, beleza? Imagens, então quando nós pensamos lá desde o mundo antigo que o ser humano pintava na caverna, né, a arte rupestre, depois começa o contexto das imagens artísticas no painel pintado, né, depois até os dias de hoje, as imagens de hoje que nós fazemos lá, os memes, né, por exemplo, também tem o seu contexto histórico e a sua importância histórica. Ok? Os vídeos, que parece que é uma coisa mais atual, mas desde o início do século XX, as primeiras produções de vídeo em preto e branco, sem som, também é uma fonte histórica, né? Que até os dias de hoje, que nós fazemos figurinhas, fazemos brincadeiras nos vídeos, são fontes históricas. Fósseis, então quando nós pensamos no ser humano desde os seus primórdios, né? Lá os fósseis, os primeiros fósseis humanos que foram encontrados, os mais antigos, que remontam à história humana, também fonte histórica material, fontes históricas materiais, belezinha? Agora vamos para fontes históricas imateriais. Então o que são fontes históricas imateriais? São todo tipo de fonte histórica que não é sólida, não é palpável, mas está no contexto cultural, está no contexto de remontar a história cultural daquele povo e daquela sociedade. Então, por exemplo, música, quando pensamos na cantiga, na melodia das músicas, determinados momentos históricos, ela tem a sua função histórica, ok? Por exemplo, as músicas na época da ditadura, por que elas eram tão tristes, elas eram tão graves? As suas letras, com seus contextos políticos, tinham a sua função histórica para aquele momento. Quando nós pensamos nas danças culturais, as danças culturais folclóricas, então quando nós pensamos no frevo, no maracatu, tem todo um contexto cultural essas danças, certo?
Rituais religiosos. Quando nós pensamos nas religiões afro-brasileiras, indígenas, religião cristã, ela tem os seus ritos. E os seus ritos, elas recriam a história daquele povo, ok? A qual pertence àquela ancestralidade religiosa e os seus ritos religiosos. Ciranda de roda, a própria ciranda de roda, o ato de pegar na mão do outro e fazer a roda e dançar e para lá e para cá, tem o seu contexto histórico, tem a sua visão de mundo, ok? Tem os seus valores daquela visão histórica de mundo, tudo bem? Os mitos, então quando nós pensamos no mito, no folclore, né? Vamos pegar no nosso exemplo nacional, né? O mito indígena, o mito afro-brasileiro, o mito europeu que veio para o Brasil, os mitos todos, o Saci-Pererê, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, né? Todos eles têm a sua função histórica, têm a sua visão de mundo, têm os seus valores, têm o seu contexto de visão de mundo histórica mesmo, que é para ser que nós, os historiadores, usamos para recriá-los e tentar entender a visão naquele momento histórico e até os dias atuais a sua importância. Tudo bem? Então, só aqui para vocês um resumão bem rápido do que eu já discuti aqui desse resumo, né? Que essa aula é um resumão. Então, fontes históricas são todo tipo de documento histórico que remonta a história dos seres humanos. Só deixando claro que esse documento histórico ele tem que ser importante naquele quebra-cabeça histórico. Se ele não faz sentido naquela discussão histórica, ele não é fonte histórica. Tudo bem? Só torna fonte histórica aquilo que agrega naquele contexto histórico para se recriar aquela história e a importância daquela discussão, tudo bem? E nessas fontes históricas tem as fontes materiais e imateriais. As fontes materiais são sólidas, são palpáveis, então documentos, esculturas, objetos, arquiteturas, imagens, vídeos, fósseis, exemplo, né, etc. E as imateriais, música, danças culturais, ritos religiosos, ciranda de roda, mitos, folclores e etc. Tudo bem, molecadinha? Espero ter ajudado vocês aí na aula da semana, ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, me chamem lá nos grupos de WhatsApp da sala. Estamos aí, tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus. Hashtag fique em casa, hashtag se sair, use a máscara. Belezinha, rapaziada? Tchau, tchau.